Boa noite. Vamos ficar de pé. Dar início à nossa... Deixa estar, pastor Leitão, deixa estar. Dar início à nossa escola bíblica nesta noite com este ansejo de ouvirmos a palavra de Deus acerca do nome de Jesus. E vamos ouvir através do nosso servo, do nosso pastor Leitão. E hoje também temos aqui outro pastor amigo que há de vir aqui dar também escola bíblica, que ele já me fez o favor o favor de me entregar. É tipo o gordinho na pastelaria. O que é que eu vou comer? É mais ou menos assim. O que é que eu vou escolher? Nham, nham, nham. Mas acima de tudo, hoje vamos ouvir o nome de Jesus. Continuar a ouvir. Mas vamos começar com oração e depois com um hino em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nesta noite, graças te damos por esta oportunidade que tu nos estás a dar de podermos ouvir a tua palavra. E também, Senhor, de a receber e deixar ela brotar e crescer e ganhar forma e dar fruto em cada um de nós. Não nos deixes continuar na mesma, Senhor. Mexe connosco, agita-nos, mas acima de tudo, faz-nos aprender a tua palavra acerca do teu nome, acerca do nome do teu filho. E, Senhor, faz com que possamos colocar isto em prática para a cada dia, com Jesus, nos tornarmos cada vez mais e mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ora, Helena, entra. Glória a Deus. Estou a tentar lembrar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo, Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo, o nome do Senhor. O nome do Senhor é o quê? Uma forte torre. E os justos correm para ela. E eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre. E os justos correm para ela. E eles serão salvos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo, Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus és conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Aleluia.
Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos sentar Amém. e vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus seja maravilhosa no coração de cada um de nós. Vamos dar, na verdade, o nosso manual de estudo bíblico, o nome de Jesus, a lição número 9. E esta lição trata cura no nome de Jesus. Eu vou pedir ali aos nossos amados para abrirem a bem conhecida Escritura, Atos 4:12, que nós conhecemos muito bem. E em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome foi mencionado abaixo da terra ou na terra pelo qual somos salvos. E diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, diz aqui o nosso manual, é o poder de Deus para a salvação. E os irmãos vão pôr ali Romanos 1:16, também escritura subejamente conhecida por nós crentes. Louvado seja o nome de Deus. E precisamente Romanos 1, versículo 16, diz-nos esta gloriosa verdade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque não me envergonho, dizia Paulo, debaixo da unção do Espírito Santo, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E agora o nosso manual acrescenta: a palavra grega traduzida por salvação é solteria. E solteria implica a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e santidade. Isto é o que explica, na verdade, a referência bíblica de Scott Field. Isto inclui um novo nascimento para o espírito, libertação do domínio de Satanás, libertação do domínio do pecado e libertação da morte espiritual e cura para o corpo físico. Por conseguinte, solteria envolve tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor. Novo nascimento para o espírito, libertação do domínio de Satanás para o corpo, libertação do domínio do pecado, libertação da morte espiritual e cura para o corpo físico. É interessante, queridos irmãos, que há à volta de 67 anos, mais perto de 68 anos, pela grande graça do Senhor, eu voltei, era um desviado, eu voltei para Jesus. Aceitei Jesus, mas com convicção, mesmo quando teria os meus 9, 10 anos. Andei muito feliz nos caminhos do Senhor, isto na cidade de Santarém, onde tinha uns tios que me criaram em parte da minha vida, que eram crentes da Assembleia de Deus. É interessante, meu tio não era crente da Assembleia de Deus. A família dele vivia em Santo Amaro, Lisboa, onde é a estação dos elétricos, eram crentes muito antigos, de uma antiga igreja evangélica, que mais tarde cheguei a conhecer, porque o meu tio falava-me tanto daquela igreja evangélica, que um dia deu-me ao cuidado de ir lá descobri a igreja evangélica, uma velha casa de oração. Só que o meu tio era estucador, e por conseguinte andava nas obras por muitas terras. E por isso andou vários anos sem ir à igreja. Um dia estávamos mudando em Santarém, minha avó, que é assim o meu pai, dada a bebida, desfez a nossa família, o matrimónio. E então vivi em Alhanda, onde eu nasci, sou alhandrense, do concelho de Vila Franca de Xira. Hoje não é vila, hoje é uma cidade
de Vila Franca de Xira. E então a minha família estava em Almeirim e fomos para Almeirim. A minha querida avó Gertrudes, um nome assim um bocado, mas para mim era muito importante. Cuidou de nós, minha mãe trabalhava para nos sustentar, eu e o irmão mais velho, e então, na verdade, ali assim, os meus tios estavam trabalhando, vivendo em Almeirim, entretanto ele teve trabalho em Santarém, mudou-se para Santarém, e logo disse à minha mãe, Angelina, anda para Santarém, para junto de nós, e fomos para Santarém. Então ele passou por uma igreja evangélica da Assembleia de Deus. E ele, uma igreja evangélica, eu sou evangélico. E então lá começaram a frequentar os cultos, começaram a levar o sobrinho. Nesse tempo ele tinha um filho que morreu, depois afogado ali no Rio Tejo, em Santarém, e começou-me a levar à igreja até que um dia decidi, mas consciente, como eu estou a dizer aos irmãos de idade, não obstante a tenra idade, de dar a minha vida a Jesus. Aceitar o Senhor como meu Salvador. Mas o que acontece? O primeiro namorado da minha mãe, que vivia em Lisboa, descobriu que a minha avó, que foi o impedimento do casamento dele com a minha mãe, por isso foi a casar com o meu pai, foi uma desgraça muito grande, mas pronto, com leitão. Se não, hoje era mota, não sei, é melhor mota ou leitão, também não sei, entre os dois, ou peixinho, pode escolher. E então, com 13 anos, a minha mãe veio viver para Lisboa com o dito Mota, e eu vim com eles. Deixei a igreja, mas o pior de tudo, deixei Jesus e fui para o mundo. E até 19 anos andei no mundo. Mas creio que todas as vezes que os meus queridos tios, ele e a minha tia que era irmã da minha mãe, dobravam-se a joelhos, entanto eu sei este triste acontecimento, a morte por afogamento não foi só o meu sobrinho, foi também outro jovem crente lá do Rio Batejo, que morreram ambos lá no Rio Tejo. Os meus tios passaram por esse grande desgosto e eu fiquei no lugar desse Abilinha, chamava-se Abílio, o meu primo. E eu creio que todas as vezes que os meus tios dobravam-se os joelhos, sempre pediam ao Senhor por mim. E foi isso, meus amados irmãos, com 19 anos, o Senhor trouxe-me à sua casa. Eu não queria nada com Deus naquela época, o diabo tinha feito uma boa obra no meu coração e foi aí que eu tive um encontro com o Senhor. E o que acontece? Eu tinha um grande problema, uma grande fraqueza nos pulmões e pela terceira vez caio doente dos pulmões. Então eu vinha contar isto ao pastor João Paulo Peixinho. Senti no meu coração firmar a minha fé em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé levantará o doente, e se houver cometido pecados, são-lhe perdoados. Vim à Assembleia de Deus agora, já em Lisboa, onde eu agora vivia e comecei a ir à igreja, e um pastor, eu vinha a contar, o pastor o João Paulo não conhece, um missionário sueco, um missionário, uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima. Quero ver se vou depressa para o céu para ir ver também este grande amigo, pastor Ernesto Newman. Foi um grande missionário na China, muitos anos, e depois, quando deixou de ser missionário, veio para Portugal ajudar na igreja Assembleia de Deus em Lisboa. E foi este irmão que me ungiu, cumprindo Tiago 5,14, e o Senhor curou-me dos pulmões. Há pouco tempo, depois desses 67, mas bem perto dos 68 anos, senti porque andava muito atrapalhado, outra vez dos pulmões, mas agora era com falta de ar para ser ungido, e graças a Deus estou sentindo melhor porque andava mesmo aflito com um cansaço tremendo. Então, queridos irmãos, salvação não é só a salvação da nossa alma, salvação espiritual, mas inclui também a cura do nosso corpo. E o nosso manual continua. No nome de Jesus, há libertação, segurança, preservação, cura e sanidade.
Há cura no nome de Jesus. No nome de Jesus, os crentes podem impor as mãos sobre os doentes e eles recuperarão. Marcos 16 é também uma escritura subejamente conhecida pelos irmãos, e os versículos 17 e 18, os nossos amados irmãos vão pôr ali para estarmos a evitar, estarmos a folhear a Bíblia e temos este privilégio de poderem pôr a escritura e podemos ali ler. Então, irmãos, no nome de Jesus, há, na verdade, cura para os doentes. E Marcos 16, versos 17 e 18. Exato. Marcos 16, por gentileza, queridos irmãos, porque assim, no nome de Jesus, os crentes podem impor as mãos sobre os doentes. Foi esta ordem que o Salvador nos deixou para eles recuperarem a saúde. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, e o versículo 18, por gentileza, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, queridos irmãos, temos esta ordem do nosso Salvador, de podermos impor as mãos sobre os enfermos e, no nome de Jesus, eles serem curados. No nome de Jesus, os crentes podem exigir cura. Agora, Atos, no capítulo 3, os irmãos vão pôr o versículo 6 e depois o 16, por gentileza, para nós também lermos. Porque assim, no nome de Jesus, os crentes podem não só curar, no nome do Senhor curar, mas exigir, que é o que aqui vamos ver nesta Escritura, cura no nome de Jesus. Atos 3, 16 e depois a seguir o versículo 16. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E agora o versículo 16, por gentileza, os irmãos vão pôr, já puseram. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Os irmãos estão a ver, na verdade, o coxo da Porta Formosa. Reparem bem que Pedro não orou, não pediu, exigiu. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho prata, não ouro, mas aquilo que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E quando, na verdade, os religiosos perguntaram uma explicação a Paulo, então Pedro explicou no versículo 16 que foi no nome do Senhor Jesus. E agora outra escritura, irmãos, no capítulo 4, versos 7 e 8, e depois os nossos irmãos também vão fazer foro por o versículo 10 e 12. Porque assim, Atos 4, versos 7 e 8, por gentileza, vamos ler estas 4 escrituras. E pondo-se no meio, perguntaram, em poder de quem, em nome fizeste isto? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. E agora, por favor, irmãos, verso 10 e 12, do mesmo capítulo 4. E continuou Pedro a explicar, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esta ação diante de todos vós. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, cura, sinais e prodígios feitos no nome de Jesus. Em Atos, no capítulo 4, os nossos irmãos vão fazer o favor de pôr o versículo 29 e 30. Cura e sinais e prodígios
feito no nome de Jesus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Agora, irmãos, reparem, as autoridades eclesiásticas ameaçaram os apóstolos para não falarem mais em nome de Jesus e não mais curarem ninguém em nome de Jesus. Então, eles oraram ao Senhor e pediram, na verdade, ao Senhor isto. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, isto era a oração dos apóstolos quando se retiraram da presença do Sinédrio. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No nome de Jesus há cura e perdão para o crente. E agora é interessante, o nosso manual cita Tiago 5,14, que eu há pouco já, na verdade, citei. Está alguém entre vós doente, chama-se Espíritos da Igreja, e foi isto que há 67 anos experimentei, e agora, ultimamente, quando andava muito atrapalhado, mas queridos irmãos, andava mesmo atrapalhado. Falta de ar e um cansaço, parecia que morria. Na falta. Mas graças ao Senhor Deus. Cura para o corpo físico, agora afirma o nosso manual, faz parte da nossa redenção. Cura é parte da obra consumada de Cristo. Na cruz, Jesus não só levou sobre si os nossos pecados, mas também levou sobre si as nossas doenças. Vamos agora ver Isaías 53, versos 3 a 6. É uma promessa profética que os irmãos conhecem muito bem. Faz favor não olharem que eu tenho as calças rotas, está bem, irmão? Eu sou muito pobrezinho. Não, eu andei na moda, é o problema. Não tinha calças rotas, agora ando todo feliz que ando à moda. Então, queridos irmãos, vamos só ler Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso seguinte, faz favor. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E finalmente é o versículo 7. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda para os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Também temos a promessa, irmãos, Mateus 8,17 e 1 de Pedro 2,24, que os irmãos vão fazer o favor de pôr ali, para, na verdade, acompanharmos o nosso estudo com a Escritura. Mateus 8,17. E depois 1 de Pedro 2, 24. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, queridos irmãos, uma referência no Evangelho de Mateus à profecia que acabámos de ler lá em Isaías do profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E 1 de Pedro 2,24, outra promessa sobre cura divina, porque salvação compreende, irmãos, não só a salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, mas a nossa libertação e a nossa cura. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foi sarado. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Na cruz, irmãos, como vós sabeis muito bem, Jesus não só foi feito pecado por nós, mas também foi feito maldição da lei por nós. 2 de Coríntios, no capítulo 5, vamos ler o versículo 21, e depois em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Então, 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 21, diz-nos assim, meus amados. E depois Gálatas 3, 13. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. O Pai fez esta obra em Jesus na cruz do Calvário, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E foi isso que a nosso favor o nosso Salvador nos fez. A maldição da lei incluía doença de toda a enfermidade. É o que nos diz, não vale a pena irmos ler, mas é a sentença que está em Deuteronômio 28:61. Na cruz, Jesus foi feito maldição de doença. É o que lemos há pouco em Isaías 53. Tudo o que Jesus comprou para nós, no plano da redenção, está investido no seu nome. É importante, irmãos, nós sabermos isto, que tudo aquilo que Jesus, na obra da redenção, fez a nosso favor, Ele investiu no seu nome. Então podemos concluir, o nome de Jesus traz até nós a realidade da plenitude da sua obra consumada. No nome de Jesus, nós podemos reinar em vida, e a vida aqui é a palavra grega zoé, que é a vida da qualidade de Deus, a vida de Deus, sobre o pecado e sobre a doença. Romanos, no capítulo 5, os irmãos vão para ali, versículo 17, e depois no capítulo 8, o versículo 11. Então, Romanos 5, 17, vamos já ler esta escritura. No nome de Jesus, nós podemos reinar em vida sobre o pecado e sobre a doença. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esses, porque assim, se a ofensa de Adão trouxe, na verdade, a maldição e a condenação a todas as criaturas, agora volta a pôr esta escritura. Obrigado. Diz esta escritura, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus. E agora no capítulo 8, o versículo 11, acrescenta esta verdade, meus amados. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, e nós sabemos que sim, desde a hora que rendemos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo selou-nos e vem morar em nosso coração, e os nossos irmãos põem outra vez aquela escritura que diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivifica os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, devemos compreender que é uma riqueza tremenda e maravilhosa de sabermos, não só fomos selados, com um selo que o Espírito Santo em nosso Espírito foi colocado, como também o Espírito reina em nós. Por isso, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Coríntios, como os irmãos conhecem muito bem, não sabeis que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus vive, habita em nós. Temos esta riqueza, irmãos. Antigamente, na verdade, o Espírito não habitava nos crentes,
mas desde que Jesus consumou a sua obra redentora na cruz do Calvário, os seus filhos, os seus seguidores têm o Espírito Santo em si. O Espírito Santo em nós dará vida, outra vez Zoé, no nosso corpo mortal. Essa vida ajudará a trazer o nosso corpo em sujeição ao nosso espírito. É o que diz o versículo 12, que já acabámos de ler. E cura o nosso corpo. Cura, portanto, irmãos, pertence-nos em Cristo. Nós simplesmente temos que recebê-lo em nome de Jesus. Queridos irmãos, acabamos a lição 9. Vamos só fazer um bocadinho de pausa, que é para, na verdade, o meu espírito descansar. Está bem, irmão Rui? Para, na verdade, continuarmos com a lição 10. A lição 10 é reinar em vida pelo nome de Jesus. É isto, queridos irmãos, que nós podemos viver e desfrutar. Reinar em vida pelo nome de Jesus. Então, queridos irmãos, a escritura principal da nossa lição número 10 é Romanos 5, 17, que os nossos amados vão fazer o favor de pôr aqui para nós termos esta escritura, que é com ela que esta lição 10 começa. Romanos, no capítulo 5, o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deus quer que nós reinemos como reis em vida. É possível nós reinarmos em vida, afirma aqui o nosso manual. A palavra grega traduzida por reinar significa literalmente reinar como um rei. Os nossos irmãos vão fazer o favor por ali, Apocalipse, no capítulo 1, os versos 5 e 6, e depois no capítulo 5, o versículo 10, por gentileza. Jesus fez-nos reis. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o princípio dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Louvado seja o seu santo nome. E depois o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo o sempre. Isto foi o que Jesus fez de nós, reis e sacerdotes. Cada remido, cada salvo, o que ele é perante os olhos do céu. Somos reis e sacerdotes. E agora Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 10, que os irmãos vão também fazer o favor de pôr ali. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, isto é uma escritura de confirmação do que acabámos de ler, e eles reinarão sobre a terra. No momento em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós reinamos como reis em vida. A palavra grega traduzida por vida neste versículo, como já falámos há pouco, é Zoé, e refere-se à vida como a vida que Deus tem, a vida e a natureza de Deus. Nós recebemos a vida eterna, ou seja, Zoé, no nosso espírito, no momento em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isto é confirmado, irmãos, João 5, 24, um versículo que os irmãos conhecem muito bem e os irmãos vão por ali para nós relembrarmos melhor. Evangelho segundo São João, capítulo 5 e versículo 24. Vamos já ter esta escritura, ainda que é
sebejamente conhecido por nós. Na verdade vos digo, palavras do Salvador, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas se passou da morte para a vida. Nós temos a vida eterna agora. Nós devemos reinar como reis em vida, agora e nesta vida. Deus quer que nós reinamos em vida Zoé, sobre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso lar, as circunstâncias, o pecado, a doença, a enfermidade, a pobreza e as forças das trevas. Nós reinamos como reis em vida porque temos recebido a abundância da graça e o dom da justiça. Nós reinamos como reis em vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que reinamos como reis em vida por Jesus Cristo. Inclui a verdade que reinamos como reis em vida pelo seu nome. Jesus é o seu nome. Jesus e o seu nome, queridos irmãos, são um. Por conseguinte, não há diferença entre a pessoa de Jesus e o seu nome. Jesus e o seu nome são um. Nós podemos reinar em vida como reis pelo maravilhoso nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Tudo no seu nome. Para reinar em vida, temos de entender que devemos fazer tudo no nome do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, que os nossos irmãos vão fazer o favor de pôr os versos 16 e 17. Colossenses 3, versículos 16 e 17, que nos diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos irmãos, podeis crer, nestes últimos anos, uma das coisas que tem entristecido o meu coração é o louvor que se pratica aí por essas igrejas. Pratica-se um louvor que não me diz nada. Sinceramente, na presença de Deus, eu digo aos meus amados irmãos, louvor não me diz nada, o Senhor é bom para tudo, é bom para isso, para aquilo. Mas, na nossa igreja aqui, irmãos, temos um louvor que me enche as medidas. Os irmãos podem entender. Só o louvor me abençoa. Vale a pena vir aos ministérios João Viegas, porque temos um louvor maravilhoso. Que o Senhor continue a nos dar este mesmo louvor e a inspirá-lo mais. E depois ainda temos a mensagem da palavra de Deus. Mas eu tenho muita pena, porque, irmãos, há uns 20 anos atrás, e aqui o pastor João Paulo é uma testemunha, ele até fazia parte dos nossos grupos de louvor. Em Cascais nós tínhamos um louvor, o Espírito de Deus movia, havia profias, havia alturas que nós sentimos da parte do Espírito de ficarmos em silêncio. Ficávamos ali sentindo a presença maravilhosa do Espírito de Deus, num silêncio abençoador. Muitas vezes era rompido com uma profecia, uma palavra do Espírito Santo à igreja e por aí fora, irmãos. Infelizmente, esse louvor perdeu-se. E hoje vou a qualquer lugar, para aqui para lá, venho de lá muito triste. Um louvor que não me diz nada, irmão. Mas graças a Deus, possamos louvar o nome do Senhor e apreciar, porque nós aqui o Senhor nos concede um louvor que enche as nossas almas, que nos abençoa e nos edifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, irmãos, diz assim: o nome de Jesus deve ocupar um lugar em cada parte da nossa vida diária.
Em cada área da nossa vida, nós podemos viver independentemente das circunstâncias e reinar como reis. Em nome de Jesus, podemos reinar como reis no meio das provas, no meio das tribulações, no meio das perseguições, no meio dos problemas que nos atacam, no meio, na verdade, do desapontamento da vida. A vida, como os irmãos sabem, é cheia de desapontamento. Quando menos espera, lá vem uma notícia, lá vem algo que nos deixa tão abatidos, tão tristes. Mas nós podemos reinar acima desses problemas, dessas angústias, dessas perdas, desse sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nos primeiros tempos da Igreja, os crentes foram ensinados a fazer tudo em nome de Jesus. O livro de Atos registra a forma como os primeiros crentes abalaram o mundo pagão. Atos 17:6, que os nossos irmãos vão pôr ali. Uma das chaves do sucesso dos primeiros crentes foi a honra e o lugar de supremacia que deram ao nome de Jesus, a consciência que tinham do seu nome e o uso que faziam do seu nome nas vidas diárias. Atos 17:6, nós vamos ler, confirma esta afirmação que eu acabo de ler do nosso manual para os irmãos. Vamos só esperar um pouquinho, que a Escritura já chegou. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Os nossos irmãos da igreja primitiva, porque viviam esta vida, podiam alvoroçar o mundo e era isso que estavam a ser acusados naquele tribunal. E diz o nosso manual: os crentes recebem salvação em nome de Jesus. Não vale a pena ler porque nós conhecemos, é o que afirma Atos 2:21. Foram batizados em nome de Jesus, é o que diz o versículo 28. Ensinaram no nome de Jesus, é o que diz o verso do capítulo 5, verso 28 e 27 e 28. Pregaram em nome de Jesus, é o que diz Atos 8:12 e Atos 9. Expulsaram demónios em nome de Jesus. Os irmãos sabem que tudo isto é realidade. Levaram cura física e muitos através do nome de Jesus. Sofreram perseguição por causa do nome de Jesus. E vamos ler esta escritura. Atos 4, versículo 13 a 18. Se faz favor. Atos 4, versículos 13 a 18. Se faz favor, irmãos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indotos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Verso 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, o coxo da Porta Formosa, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Esta era a perseguição, na verdade, que as autoridades eclesiásticas faziam aos apóstolos. Como devemos orar no nome do Pai, em nome de Jesus? João 16, queridos irmãos, vamos pedir aos irmãos para abrirem, para porem ali, João, Evangelho segundo João 16, os versos 23 e 24. Se faz favor. João, capítulo 16,
versículo 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis, Jesus falando aos seus discípulos. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. E agora, até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos dar graças a Deus, em nome de Jesus, por todos os seus benefícios. É o que nos afirma Efésios 5:20, e os nossos amados irmãos vão fazer o favor. Por ali, Efésios, capítulo 5, versículo 20, e depois Hebreus 13:15. Efésios 5:20, meus amados irmãos, que nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 15, nos diz. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos dar graças a Deus, em nome de Jesus, por todos os seus benefícios. Seremos perseguidos por causa do seu nome. Mateus 10, 22, se faz favor, e sabemos bem que tem acontecido e hoje também acontece. Seremos perseguidos por causa do seu nome. Mateus 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Consinto o Senhor bem nos previne. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ainda vou pedir aos irmãos o favor de pôr em João, capítulo 15, os versos 20 e 21. Seremos perseguidos por causa do seu nome. João 15, versos 20 e 21, por gentileza, meus amados. Que nos diz Jesus a prevenir-nos. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguirão, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. E verso 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E, queridos irmãos, terminamos com esta afirmação. Devemos viver uma vida de fé no nome de Jesus. E temos esta escritura para terminarmos o nosso estudo. 1 de João, capítulo 3, o versículo 23. Devemos viver uma vida de fé no nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Amém e amém. E agora eu pedi a gentileza do nosso pastor João Paulo Peixinho de nos terminar e despedir com oração. Pode ser, pastor. Senhor, muito obrigado por este tempo. Obrigado, querido Pai. Porque é sempre um privilégio para podermos investir o nosso tempo para ouvir a Tua palavra e por isso mesmo, Senhor, nós queremos agradecer por este privilégio de podermos sair daqui edificados pela mesma. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra
mesmo no nosso interior. E eu oro para que realmente ela possa produzir o fruto para o qual ela foi enviada nesta noite na nossa vida e que possamos verdadeiramente saber que, através da autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, nós podemos fazer tanta coisa, nós podemos realizar tanta coisa em favor dos outros, Senhor. Por isso, oramos para que nos dês esta ousadia, para que nos dês, Senhor, esta coragem, para que em Teu nome muita coisa possa ser feita para a glória de Jesus. Amém.